Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, porque tem muitos corações aqui conosco, alguns que vão chegar, outros que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook e do CEF, essa casa espírita que nos dá essa oportunidade. Então, assim, não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do Evangelho. E hoje, para nós iniciarmos o nosso Evangelho, Gerson se trouxe uma leitura aí para nós, né? Sim, recebi essa semana lá no Centro Espírita. É um texto interessante, escrito pelo Pablo Neruda, chama O Pensamento tem Poder Infinito. Diz assim: ele mexe com o destino, acompanha a sua vontade. Ao esperar o melhor, você cria uma expectativa positiva e dispara o processo de vitória. Ser otimista é ser perseverante, é ter uma fé inabalável e, e uma certeza sem limites de que tudo vai dar certo. Ao nascer o sentimento de entusiasmo, o universo aplaude tal iniciativa e conspira a seu favor, colocando a serviço da humanidade. Você é quem escreve a história de sua vida. Ao optar pelas atitudes construtivas, você cresce como ser humano e filho de Deus. Positivo atrai positivo. Alegria chama alegria. Ao exaltar esse estado otimista, nossa consciência desperta energias vitais que vão trabalhar na direção de suas metas. Seja incansavelmente otimista. Faz bem para o corpo, para a mente e para a alma. É humano e natural viver aflições. Só não é inteligente conviver com elas por muito tempo. Seja mais paciente consigo mesmo. Saiba entender suas limitações. Sem esforço, não existe vitória. Ao escolher com sabedoria viver sua vida com otimismo, seu coração sorri, seus olhos brilham e a humanidade agradece por você existir. Pablo Neruda. Muito bonito, né? Mas realmente, o pensamento tem um poder aí infinito. Então, é um belo texto que você trouxe aqui, Gerson, que nos faz refletir sobre os nossos pensamentos, a nossa atitude e como os agimos, né? É muito melhor ter o otimismo do que não ter, né? Faz com que a nossa vida fique mais leve, porque aflições, como o próprio texto diz, todos vamos ter, né? Então, vamos assim agora neste momento agradecer, agradecer ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade de estarmos aqui, onde vamos agradecer ao nosso mentor, nosso anjo da guarda que nos acompanham nessa jornada pequena, agradecendo a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, pelo seu amor, pelo seu carinho, ela que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. E vamos assim agradecer, Maria, Mãe Maria, a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos, pelo seu amor, pelo seu carinho que nos envolve. E assim chegamos até Deus, nosso Pai, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas.
Obrigada, Deus, por essa linda oportunidade terrena. E assim, agradecidos, fazemos a prece que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão da Montanha. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja. E assim, mais harmonizados, podemos dar início ao nosso evangelho de hoje. Gerson, você vai fazer a leitura para nós? Vamos lá. Então, capítulo 12, amai os vossos inimigos, itens 5 e 6. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência em relação aos seus inimigos. Ele sabe, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela representa uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, assim como a criança corrige dos seus defeitos, o homem mal reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Ele sabe ainda que a morte apenas o liberta da presença material de seu inimigo, mas que esse pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Sabe que a vingança não atingirá o seu objetivo e, ao contrário, pode produzir uma irritação ainda maior, que se prolongará de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Por conseguinte, o Espiritismo dá uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração, por mais perverso, que não seja tocado pelas boas ações, mesmo a contragosto. As boas ações, ao menos, não dão pretexto a represálias, e de um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com os maus procedimentos, nós o irritamos, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua maldade por meio das obsessões e subjugações às quais tantas pessoas estão expostas e que representam algumas das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no aperfeiçoamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Se, então, deve-se ter indulgência e benevolência com os inimigos encarnados, deve-se ter igualmente com aqueles que estão desencarnados. Antigamente, sacrificavam-se vítimas para acalmar os deuses infernais, que eram os espíritos maus. A esses sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do ódio de que são portadores, ou seja, pela caridade. Que a caridade não tem por efeito apenas impedir que se faça o mal, mas encaminhá-los para o caminho do bem e contribuir para a sua salvação.
É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei de solidariedade e de fraternidade universais. Interessante esse texto aqui, que amai os inimigos, e aqui fala desses inimigos desencarnados, né? Os que estão lá no plano espiritual. Então, pegando bem esse finalzinho aqui, que tem a ver o quê? Com a lei da solidariedade e da fraternidade universal. Porque quando Jesus diz, amem os seus inimigos, ele não pede para que a gente apoie aquilo que está sendo feito, né, equivocadamente, a perversidade daqueles que estão agindo assim. Jesus não nos solicita isso, mas ele pede sim para que a gente se sensibilize esse espírito através do bem, né? Então, é assim, por isso que a gente viu antes, é pagar o mal com o bem. Porque aqui mesmo, em algum momento aqui do texto que o Gerson leu para nós, fala que não vai ter espírito, não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bem, né, ao bom proceder. Então, é isso que Jesus aqui, ele vem nos ensinar, que através da nossa ajuda, através do bem, nós auxiliamos esse espírito a retornar para esse caminho, né? Ele continuar aí a sua reforma íntima, seja até no plano espiritual, e ir para o caminho que tem que ser aquele da nossa evolução moral e espiritual. Então, aqui, Kardec ele nos lembra que ninguém vai ficar permanentemente na maldade. Ninguém vai ficar na maldade para sempre, na vingança, no ódio, né? Então ele fala aqui, né, que a gente pode até lembrar, nós fomos criados simples e ignorantes. E qual é o nosso destino? Sermos felizes e perfeitos. Então, todos nós trazemos em nós, de forma latente ali, essa capacidade de sermos perfeitos e felizes. Só que, é claro, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso livre-arbítrio, com a nossa rebeldia, as leis divinas. Então, aí vai ficar enveredando no mal. Mas isso é a nossa escolha, porque ninguém vem, gente, com um projeto reencarnatório e falar assim: eu vou ser mal. E nessa reencarnação tá lá escrito que eu vou ser mal, ninguém vai vir desse jeito. Então isso não existe. Então é de acordo com as nossas próprias escolhas, né? E da forma que se usa o livre-arbítrio aí. Então, outro motivo aqui que Kardec nos lembra aqui, que a morte não nos livra dos inimigos. E que o ódio, ele transpõe o túmulo, né? Ele vai além do túmulo. Lembrando, nós desencarnamos do jeitinho que estamos aqui. Se eu vou desencarnar cheia de ódio, cheia de rancor no coração, é assim que eu vou despertar lá. Não adianta achar que do modo que você vive aqui, né? Meio tortuoso. Aí, ai, morreu, virou santo. Imagina, que isso, é do jeitinho que tá aqui. Então, por isso que Jesus, existe aquela máxima, reconcilie com seu adversário, né? E sem demora, que está em Mateus. Então, isso a gente tem que trazer muito conosco, porque os inimigos desencarnados, eles vão agir, como o texto falou aqui, eles vão agir como obsessores. Vai ter obsessão e subjugação, que é um processo ainda um pouquinho pior do que a obsessão. Então, esses inimigos, o que vai contribuir, né, para que eles vão deixando de ser? É o bem, gente, é o amor.
E eu me lembro, quando eu li o livro Libertação. Quem leu vai lembrar. Quem não leu, fica o convite aí para ler. É um livro muito interessante aqui de André Luiz e que e conta aqui no plano espiritual a trajetória de Gregório, que é um espírito aí. E olha só, gente, ele é um líder de um grupo de obsessores. Olha isso. É líder de um grupo de obsessores e que eles estavam ali obsediando uma encarnada. Mas isso era o que de vidas aí passadas. Então, por isso que essa máxima, reconcilie-te com seu adversário sem demora, por isso que a gente tem que trazer muito para nós, né? E o que salvou ali o Gregório? Ele não ficou ali na maldade para sempre. E é claro, graças a Deus existem as equipes socorristas, as equipes espirituais, a equipe do bem, né? E com todo amor. Foi o amor que salvou o Gregório. Foi o amor que foi diluindo esse grupo da obsessão. Foi o amor, não foi outra coisa, gente. Não foi punição, não. Foi o amor que salvou. Então, é isso que aqui Kardec ele vem mostrar para nós. Eu não sei quem assistiu aí a série Maria Madalena, né, Gerson? A gente assistiu. É muito interessante, porque ali mostra várias passagens, né? E eu me lembro que nessa série, ali as pessoas faziam, né, muita coisa errada, criavam ali inimigos, tal, não sei o quê. Mas o que que eles faziam para purificar? Eles faziam oferendas, lembra? Né? Então oferecia ali o sangue, né, do animal para se livrar, né, dos inimigos, para se livrar ali daqueles pecados. Mas a gente sabe que não é assim. A gente só vai se livrar aí através, né, da nossa reforma íntima, porque até mesmo o texto colocou aqui, né, que naquela época chamavam ali os infernais, os demônios, né? Mas não passa o quê? De espíritos perversos. Existe sim os espíritos perversos. E o que vai combater? A caridade. O que que é a caridade? É o amor em ação. Luiz, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar. Conforme você falou aí também, eu lembrando a série André Luiz e os Mensageiros, né? Que na época que estava da guerra, Aniceto estava querendo completar uma viagem, trazendo André Luiz, passando vindo a pé da colônia Nosso Lar até a Terra, né? Passando pelo umbral, para mostrar a eles tudo isso daí. Mas foi advertido que teria uma tempestade magnética e que André Luiz, o Aniceto, tudo bem, para ele não faria efeito, mas o André Luiz ainda não estava preparado para essa chuva de magnética. E eu pergunto agora, nesta época que estamos vivendo aqui, não estamos produzindo a mesma coisa ainda? Ou seja, com todas as guerras que estão acontecendo aí, menores do que a guerra mundial que foi, mas mesmo assim está acontecendo. E o que acontece? As pessoas, na medida em que ouve a notícia, tomam partido. Ou seja, o seu magnetismo exala a guerra também. Então, prolifera mais ainda essa chuva magnética que ele fala, né? Então, estamos produzindo, é isso que precisamos estar olhando pelos nossos pensamentos, pelo aquilo que estamos ouvindo, qual é o nosso sentimento que está gerando tudo isso, né? Para que não produzimos esse mal que o ódio semeia, né? Quando você toma um partido, você acaba gerando ódio contra o outro, né? É verdade. Então, é nesse sentido daí que a gente continua ainda aderindo a essas ideias e tomando julgamentos precários
enquanto que aquilo que você está falando aí muito bem sobre o tratamento aos inimigos, ou seja, aqueles que ainda guerreiam, aqueles que ainda têm amor pelas armas e tudo mais, são ainda espíritos, crianças, espiritualmente falando, que ainda acha que pelo sangue vai aliviar-se, né? E isso daí não faz o menor sentido. Então, a violência gera mais a violência. E dentro disso daí é aquilo que o próprio Dr. Bezerra também nos orienta, que é justamente aquilo que nós, como você falou aí, fazer a lição de Jesus, né? Concilia com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, né? E é justamente essa dificuldade que nós temos. Porque senão aqueles que nos odeiam, que a gente tem ódio, é a eles que nós vamos ligar, porque o ódio gruda, né? E você vai participar da família que você mais odeia, ou seja, é o estágio da dificuldade que vamos enfrentar para o aprendizado nosso, né? E aquilo que tem, que enquanto você está fazendo o plantio, todo mundo está feliz, porque está semeando, então está tudo bem. Na hora da colheita é que Deus exerce efetivamente a corrigenda, né? É pela colheita. Então, é nisso que a gente tem que estar atento. É isso que eu queria falar aí sobre. Obrigado. Imagina, a gente que agradece. E também lembrando que, por vezes, esses inimigos são quem? São quem também a gente, em algum momento aí da vida, ou das vidas que tivemos, a gente prejudicou. E a gente não sabe. Então, por vezes, é como a gente comentou aí em estudos anteriores, a gente tem inimigos e não sabe, né? Como esse próprio livro que eu citei, né? Um desencarnado e uma encarnada aí de vidas passadas, ela vai lembrar que está passando por todo aquele mal, todo aquele sofrimento ali terreno, por um inimigo? Não vai. Então, gente, eu já tinha falado, eu vou repetir, porque eu pego isso para mim e eu acho muito bom. Então, se alguém achar válido, começa a fazer essa prática em suas orações, acrescente, né? Eu sinto muito, né, pelos meus equívocos, né, para os encarnados e os desencarnados. Vai trabalhando isso, porque a gente vai trabalhando também o auto-perdão e o sentido de também perdoar aqueles que são nossos inimigos e a gente até desconhece, mas acrescente aos encarnados e os desencarnados. Porque, por vezes, nas convivências, a gente magoa, sim, outras pessoas, e aí aquela pessoa com pensamento vai ter a gente como inimigo? Vai. Assim como o Gerson trouxe a leitura inicial, o nosso pensamento influencia muito. Somos energia, gente. Somos energia. Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que vai ficar vibrando, né? Como o Luiz aí citou. Então, olha a psicosfera. O que é a psicosfera? São os nossos pensamentos. Então, quando a gente toma partidos, quando toma partido do ódio, quando toma partido de desavenças, a gente vai criando essa psicosfera densa, a gente está auxiliando, né? Então, olha só, se mais ninguém vai fazer comentário, podemos fazer a nossa prece final. Pode fazer para nós, Luiz, por favor? Então, vamos assim, abrindo nosso coração, irradiando nossos sentimentos amoráveis por todo o nosso universo, por todo o bem universal, principalmente pelo nosso planeta Terra, a todos os países que ainda estão em guerras, em lutas fratricidas, e assim aqueles que estão em catástrofes naturais, sofrendo as consequências. Por todos aqueles que são obrigados a deixar seu país de origem e buscar refúgio em país desconhecido.
refazendo toda a sua vida. Por todos aqueles que se encontram em desespero, na depressão, na ansiedade, no medo, que possa vencer tudo isso, que comece a confiar mais em si mesmo, que possamos auxiliá-lo também. A todos aqueles que estão no leito de dor, que possa ser visitado pela alma caridosa. Por todos aqueles que vivem nas ruas, nas favelas, que passam a fome, necessidade, na miséria. Abençoe a todos os viciados, criminosos, aqueles que estão nas cadeias. E assim vamos pedindo por nós, para que possamos melhorarmos e olharmos melhor para Jesus como Ele, e tenhamos efetivamente em nosso coração a irradiação de seu amor e tudo nele que nós formos fazer, e verifiquemos aquilo que Jesus faria, se está em nós mesmos, obteremos a resposta no nosso sentimento amorável, que possamos cada vez mais estar conectado com a faixa vibratória do nosso Mestre Jesus. Que ele, como todos os espíritos de luz, e tenha maior compaixão por todos estes que sofrem na guerra, pois são os mais necessitados. Que assim nós também compreendamos a grande necessidade de vibrarmos amor por todos estes. E assim pedimos, para que toda a nossa água possa ser magnetizada, que o Dr. Bezerra de Menezes possa comparecer e magnetizar as águas que estamos aqui colhendo, e deixando também nos reservatórios, nas caixas d'água, para que a água que usamos nos alimentos, no banho, toda ela possa conter na magnetização a limpeza verdadeira, para que todo o nosso banho também seja saudável e possamos estar em bons pensamentos, para a hora que a água corra, possa fluir melhor o amor. E assim, agradecendo a todos, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre querido, elevando com Maria também, a doce Mãe Universal de nós. E assim pedimos as bênçãos maiores a Deus, na gratidão e na esperança, que nesta vida possamos melhorar a nossa reencarnação e aproveitar com maior valor. Graças a Deus, que assim seja.